Vamos saudar os irmãos da Miraguaia com uma salva de palmas, gente. Nós queria dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, tá? Podem contar com a gente, nós somos um corpo. Amém? Gente, queria chamar aqui o missionário Felipe. Ele vai estar trazendo uma palavra abençoada. Abra o seu coração, tá, irmão? Abra o seu coração. Boa noite, galera. Vocês viram que eu tô jovem. Espírito. Vocês estão tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Alegria ver os irmãos da Miraguaia aqui, né, juntamente com a gente e todos os jovens, embora a gente tenha uma programação paralela hoje lá em Cachoeirinha das mulheres, né? Tem bastante gente. Então é muito bom a gente estar envolvido, estar servindo a Deus. Quantos que estão gostando de ter culto jovem a cada 15 dias? Aí, ó. É muito bom estar reunido, né? Para louvar a Deus, para ouvir uma palavra, para estar junto. E essa noite, a gente crê que não vai ser diferente. Deus vai falar com a gente, vai continuar construindo algo em nós, a nossa vida, para que a gente seja transformado, que a gente possa glorificar Ele. Amém? Queria te convidar para abrir a palavra em Marcos. Capítulo 12. Versículo 28. Marcos 12, 28. Quantos acharam? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Essa semana eu estava orando e pedi para o Senhor: Pai, o que tu quer falar com nós, com os jovens, com a tua igreja, no sábado à noite? E eu estava meditando, irmãos, nas Escrituras, e essa circunstância que Jesus estava, os doutores da lei dessa época, eles estavam experimentando Jesus. Eles estavam provocando, eles estavam intimidando, eles queriam pegar Jesus pelas palavras que Jesus falava. Mas Jesus, ele foi muito sábio em todas as suas palavras. E aqui um entendido da lei, ele perguntou: mas qual é o principal mandamento? Qual é os mais importantes? Eu imagino, irmãos, que essa pessoa, esse entendido, ou pensava que era entendido da lei, ele quis dizer assim, ó, tem 10 mandamentos, eu quero te botar num brete agora. Quais são os principais? Ele queria que Jesus resumisse, ou ele queria que Jesus não soubesse responder da forma com que estava sendo essas perguntas. E se você ler
os versículos antes, você vai ver que de todas as formas eles estavam tentando pegar Jesus. Mas Jesus sabiamente ele diz: não, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dessa lei depende, desse amor, ou desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. O Evangelho e o propósito de Deus, ele vai se basear nesses dois mandamentos. E eu parei para meditar, irmãos. E quando eu li, eu estava lendo a Bíblia. E quando eu li essa frase, que Jesus citou lá de Deuteronômio 6, versículo 5, se não me falha a memória. Amarás, pois é o Senhor teu Deus. E esse amarás veio diferente nos meus olhos. Não sei quando você está lendo a Bíblia e algo chama a atenção. E nesse momento que eu estava lendo, é como se Deus estivesse me perguntando, tipo assim: e aí, Chilhão, tu me ama de verdade? E sabe, irmãos, se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai levantar a mão. Tipo assim, quem ama a Deus? Todo mundo vai levantar a mão, eu tenho certeza. Porque se nós estamos aqui num culto, em uma igreja evangélica, sábado à noite, culto jovem, se a gente é cristão é porque a gente ama a Deus verdadeiramente, sim. Mas se eu fizesse uma segunda pergunta: quantos conversam com o Pai? No mínimo 15 minutos por dia. Talvez algumas mãos não levantaria. E esses mandamentos são tão básicos, mas a palavra de Deus, se a gente somente olhar e ler e não meditar, ela não produz tanto efeito. Mas quando nós meditamos nas Escrituras e quando nós oramos, nós pedimos assim: Pai, fala comigo. Nós vamos ler, nós vamos meditar e Ele vai falar. Amém? Amar a Deus, irmãos, ou amar alguém. Agora eu quero fazer uma pergunta e você pode levantar a mão se quiser. Você ama alguém? Quem ama alguém aqui? Que bonitinho. Irmãos, quando a gente ama alguém, a gente se doa, a gente se entrega, a gente liga, a gente manda mensagem. É verdade ou não? Quando a gente ama de verdade, irmãos, a gente faz coisas bobas. Eu amo a minha esposa e o meu filho. Eu sou apaixonado pela minha esposa, fazem 10 anos. E talvez a minha forma de expressar o meu amor não seja dizendo tanto eu te amo, como eu deveria dizer, porque você jovem que pretende casar, a sua esposa gosta de ouvir eu te amo todo dia, então vai treinando no espelho, vai dizendo para a vassoura, vai, sei lá, eu te amo porque é bom verbalizar. Mas irmãos, eu vejo que eu tenho um grande amor por ela porque não só pelo fato de a gente ser casado, de a gente ter uma parceria, de a gente ter um filho, não, mas porque realmente tem um amor. Porque realmente é muito bom ter um casamento abençoado na presença de Deus. Então, às vezes eu quero surpreender e eu dou um ligeirão nas coisas que eu tenho para fazer para arrumar a casa, e quando ela chega a casa está limpinha, tudo no lugar. As roupas que estavam sujas no cesto, elas já foram para a máquina, já foram para o varal, já voltaram para a cama, já dobrei, já guardei. Por que eu tenho essa atitude? Porque eu amo. Eu não gosto dela, eu amo. Eu amo meu filho. Eu faço todo esforço quando ele quer um Kinder Ovo. Ele gosta muito de um Kinder Ovo. Ele gosta muito de doce, de chocolate.
Então eu costumo não dizer não, a não ser que ele já comeu muitos no dia. Mas eu não costumo dizer não. E quando ele quer, eu faço todo esforço porque eu amo. Eu sou apaixonado por ele, cara. É demais. A minha esposa também me ama. Quando às vezes eu menos espero, a gente vai sentar para comer. Tá lá dentro daquela frigideira o meu prato preferido. Aquela couve com ovo. Couve com ovo, irmão, vocês não gostam? Pega uma couve assim, faz um refogadinho assim, depois quebra 2 ovos, mexe ali, bota um salzinho. Mas Felipe, tu não gosta de churrasco, lasanha, essas coisas? Claro que eu gosto. Mas uma couve com ovo não tem para bater. Fica a dica. Se quiser me convidar para jantar, para almoçar, faz uma couve com ovo, eu vou. Vou ser bem feliz. Então, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque um relacionamento não é só eu agradar ou eu amar a minha esposa com atitudes ou com palavras, é ela também. E eu meditando em amar a Deus, irmãos, o amor de Deus, ele é inexplicável. O fato de nós estarmos aqui hoje é a prova desse amor. Você crê? Do amor de Deus, irmãos, para com nós, a gente sabe. O amor, ele significa entregar algo de valor. E Deus entregou tudo o que ele tinha de valor. O seu próprio filho, ele entregou por nós. Mas a pergunta para nós nessa noite, o nosso amor, Deus, ele nos ama, mas ele se sente amado? Ele se sente amado por você? Nessa vida, irmãos, ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Tem tanta coisa que pode prender a nossa atenção e direcionar o nosso amor. Pode ser o trabalho, pode ser a faculdade, pode ser o cinema, pode ser o shopping, pode ser um jogo de futebol, pode ser um bom jogo de futebol no Beira-Rio, pode ser boas conquistas e faixas e volta olímpica na arena. Tô brincando, irmãos. Mas sabe que... Como é que fica o seu coração diante do jogo do seu time? Como é que fica o nosso coração num culto? Onde vibra mais? Essa noite eu não quero compartilhar algo com você e trazer condenação de forma alguma, irmãos. Mas é algo que o Senhor tem perguntado para mim. E eu quero dividir isso com vocês. E eu torço. E a minha oração para que essa noite, essas coisas que a gente vai compartilhar possa servir para edificar você e para levar nós cada vez mais a amar o Pai intensamente, amém? Podemos amar, irmãos, a Deus de todo o nosso coração. O coração fala de sentimentos. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de quê? De quê? De todo o coração. Amar a Deus de todo o coração revela os nossos sentimentos por Ele. Revela o quanto nós amamos. O que se passa dentro do nosso coração. De toda a alma, as nossas vontades. A nossa alma fala de desejo. Amar a Deus, irmãos, com toda a nossa alma, é dizer para Deus: Pai, eu tenho vontades, eu tenho desejos pessoais, mas eu quero que a Tua vontade esteja acima da minha vontade, porque eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. O que vale para mim é a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que é soberana. A Tua vontade, Pai, é o melhor para mim. Amar a Deus, irmãos, de todo o nosso entendimento. Fala sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós temos entendido do Senhor e da Sua palavra. Fala sobre a nossa personalidade. Com todo o nosso entendimento, nós podemos amar a Deus, amém?
E também fala que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças. E quando fala em forças, irmãos, é força, força do braço, força do nosso corpo. Como que eu vou amar a Deus com a minha força? Cantando, celebrando, pulando, dançando na presença dEle. Eu posso amar ao Senhor com as minhas forças, irmãos, trabalhando. No meu trabalho, nós não amamos a Deus somente em um momento de louvor aqui na igreja. Não, nós amamos em todo o tempo. Então, se eu desejo trabalhar mais, se eu desejo trabalhar e querer ganhar mais recursos para investir mais na obra de Deus, eu estou amando o Senhor com as minhas forças. E nós, e eu me incluo porque eu me considero jovem, nós como jovens somos fortes. E que a gente possa gastar, irmãos, toda a nossa força amando ao Senhor com tudo que temos. Amém? No momento da adoração e da celebração, que a nossa voz ela seja forte para o Senhor, que a gente possa se entregar de coração. Qual é o volume da sua voz enquanto nós cantamos músicas para o Senhor neste lugar? Isso é amar Ele com força, com os nossos braços, com os nossos aplausos, de toda a nossa força. Nós podemos amar ao Senhor. Então, irmãos, nós aprendemos que pode existir mais formas, mas duas, eu creio que a gente pode demonstrar o nosso amor a Deus através das nossas palavras. Quantas vezes você já disse para o Pai hoje, eu te amo? Quantas vezes nessa semana você disse, eu te amo, Deus? Sabe, irmãos, eu penso que como adoradores, nós podemos dizer, Senhor, eu te adoro. Mas como filho, a gente pode dizer, eu te amo. Como um filho adorador, a gente pode dizer, eu te amo, eu te adoro. Sabe, irmãos, algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias é, como está a nossa relação? Eu te dei todo o meu amor, como você me ama? Como está essa afinidade? Como está essa intimidade? Nós não podemos simplesmente se envolver com as coisas do reino, mas não se envolver com o Rei diretamente, ter intimidade com o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas e no cumprimento dos seus mandamentos. Através das nossas atitudes, irmãos, nós podemos amar ao Senhor de todo o coração. Talvez atitudes que tenhamos que ter, ou talvez atitudes que tenhamos que deixar de ter, que são os nossos pecados. Os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. O Pai não se sente amado quando nós pecamos. Ao contrário, se sente ofendido. Nós ofendemos o Pai quando nós pecamos. Eu não falo de cometer um deslize. Eu falo de viver no mesmo pecado. Você pode pedir ajuda para deixar talvez um pecado que te incomoda. O Pai quer ser amado. Se é a internet, irmãos, que te faz pecar, deixa de acessar a internet. O que te incomoda? O que te atrapalha? O que atrapalha os teus olhos? Deixa. Não ofenda mais o Pai. Ele quer ser amado em todos os momentos da nossa vida. Amém? O segundo mandamento que Jesus falou, então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero ler com você lá em 1 João 4,19, lá no finalzinho da Bíblia.
Todos acharam? 1 João 4, versículo 19 em diante diz assim, ó. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amar o próximo, irmãos, está muito claro aqui na palavra. Eu não posso ter uma intriga com o David e dizer, eu amo a Deus. A Bíblia diz que eu estou sendo mentiroso. Mas como é que eu vou dizer, eu amo a Deus que eu não vejo, e eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Nessa vida, irmãos, nós podemos entrar em várias circunstâncias de ter vários conflitos. Eu não estou falando de ter problemas, de ter dificuldades, mas eu falo nessa noite em relação ao nosso coração e o nosso posicionamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sabe, para a gente amar o próximo como a gente mesmo, em primeiro lugar a gente tem que amar a gente. E eu entendo, irmãos, que eu só vou me amar quando eu entender o amor de Deus e saber que quem mora em mim é Cristo. Porque eu sem Cristo não tenho como gostar de mim. Eu sou terrível. Então, se eu não amo a Deus, eu não tenho a identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu sou filho de Deus. Então, irmãos, amar o próximo. E o próximo, irmãos, na prática, é o próximo mesmo. A começar na sua família. Se importar, se preocupar. Eu quero te perguntar nesta noite, jovens, como estão os teus pais? Você sabe como eles estão? Se você tem os seus pais casados, como que está o casamento deles? Seu avô, a sua avó, como que está? Você se preocupa? Você se preocupa com os exames que tua mãe e teu pai têm que fazer ou precisam fazer? De repente você pode pensar assim, mas Felipe, tu vai querer uma maturidade de nós, assim, tão novos. Mas irmãos, em Deus nós somos maduros, amém? Em Deus, na sua palavra, nós somos muito maduros. Nós estamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é correto segundo Deus. Então nós podemos sim. E uma pergunta dessa, irmãos, vai chamar o coração do seu pai e de sua mãe para Deus, os que não estão na igreja. Eles vão se impressionar, como os pais de alguns de vocês já têm se impressionado. Meu Deus, esse guri tá fanático. E é isso aí, irmãos. Precisamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Mas a nossa preocupação, ela precisa começar com o próximo da nossa casa, da nossa família. 1 Timóteo 5:8, nós não vamos abrir, mas diz que quem não cuida dos seus parentes ou os da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. O que me chama mais atenção nesse versículo não é que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. O que é mais triste é que ele negou a fé. Quem não cuida verdadeiramente da sua família, irmãos, negou a fé. E sem fé é o que? É impossível agradar a Deus. Não temos como amar a Deus se não cuidarmos dos nossos parentes. Amar ao próximo, irmãos, é expressar o amor de Deus aos perdidos. E nessa noite eu quero te perguntar: quanto custa para você um dependente químico? Quanto vale para você um pecador? Quanto vale para nós, irmãos? Pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Tem um outro diálogo de Jesus com Pedro. Nós não vamos abrir, mas eu só vou citar João 21, do 15 ao 19.
É aquela conversa famosa de Jesus com Pedro e ele diz: Simão Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes. E o que Jesus dizia quando Pedro dizia assim? O que ele dizia, irmãos? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim. Cuida dos meus filhos. Apacenta as minhas ovelhas. O ide, irmãos, e fazei discípulos e cuidar dos perdidos é para todos. Não, esse ministério não é meu. Não é um ministério, irmãos. O ide não é um ministério, é um mandamento. Ele é o ministério da reconciliação. Mas ele não é um cargo ou um título. Ele é um encargo para todos. Quem não faz discípulos mora na terra inutilmente. Quem não faz discípulos mora na terra inutilmente. Irmãos, ou nós vivemos para amar a Deus, ou nós vivemos para amar o mundo. Ou nós nos envolvemos com aquilo que o Senhor se envolve. Ou nós vamos nos envolver com as nossas próprias coisas. Amamos ao Pai quando amamos as pessoas. Foi por elas que Jesus morreu. Amém? Nada dessa terra nós vamos levar, irmãos. Então, automaticamente, uma coisa está ligada à outra. Se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Se eu amo ao Pai, eu tenho compaixão pelos perdidos. Você entende isso? Eu não sei, eu nunca vi, irmãos, mas num velório, às vezes assim, sabe? No caixão tu olha assim, não cabe a casa, não cabe o carro, não cabe nada. O céu não vai se encher de coisas, nem de músicas. Já está cheio. Nós não vamos lá apresentar músicas para o Senhor. Os anjos já estão cantando 24 horas por dia. Nós vamos apresentar pessoas para o Senhor. Isso que é o que tem de mais valor na terra para o Pai. São as pessoas. Então, se eu tenho um amor ardente pelo Pai, eu vou ter um amor ardente pelos perdidos. Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, coração, alma, entendimento, força, e ao teu próximo como a ti mesmo. O nosso estilo de vida, irmãos, ele vai denunciar quem nós amamos. A forma com que nós projetamos e que nós pensamos a nossa vida, ela vai dizer se nós amamos ao Senhor ou se nós amamos a nós mesmos. Eu não sei como é que está a tua vida nesses dias, não sei o que você tem pensado. Eu não sei quais os planos que você tem feito essa fase de jovem, adolescente. Quantos aqui tem menos de 30? Menos de 20? Mais de 30 eu não vou perguntar, pode ficar tranquilo. Mas, irmãos, é a fase das decisões. Que fase boa, mas que fase difícil. Onde eu vou morar, com quem que eu vou casar, o que que eu vou fazer quando eu ficar grande. Decisões difíceis. Mas uma decisão a gente pode tomar. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Isso, irmãos, vai determinar as nossas escolhas. Porque se eu vou amar a Deus, a carreira que eu vou seguir profissionalmente vai ser o Pai que vai escolher, não eu, entende? Se eu vou amar a Deus, a pessoa com que eu vou casar é o Senhor que vai escolher. E Ele já escolheu a tua futura esposa e o teu futuro esposo. A casa que você sonha está na mão, tudo certo. A faculdade, basta você alinhar a tua vida com o Senhor. Mas, irmão Felipe, tu não sabe a dificuldade. Eu quero fazer uma faculdade
sei lá, psicologia. Cara, difícil. Aonde que eu vou estudar? Não tenho grana, irmãos. Se você sente da parte de Deus que é isso que você vai fazer, Deus vai abrir as portas e você vai fazer. Você vai se formar para a glória dele, amém? Mas, irmãos, o amor a Deus e ao próximo precisa ser prioridade. Precisamos andar alinhados com o Senhor, amém? O último texto que eu quero ler com vocês está em Miqueias. Miqueias, está na Bíblia. 6:8. Seis, na verdade. Todos acharam? Miqueias, capítulo 6, versículo 6 até o 8 diz assim, ó. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. O que a gente aprende nesse texto aqui, irmãos, é que Deus não quer de nós aquilo que nós podemos dar para Ele. Ali no versículo 8 diz que Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, ou ames a misericórdia, ames a lealdade, e andes humildemente com o teu Deus. Esses 3 conselhos, irmãos, nesse livro, me chamaram muita atenção: praticar a justiça, amar a lealdade, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. A grande dificuldade da minha vida, irmãos, foi essa última: andar humildemente com Deus. Eu nasci num lar cristão, sou cristão de berço, como se diz, ia na igreja desde o ventre, desde a barriga da mãe. Nasci, cresci, participei da escolinha, aprendi a tocar violão com 7 anos, comecei a tocar na igreja com 10, e junto com o desejo de participar da igreja com os pais, me surgiu algumas vontades. Uma delas é ter uma grande banda evangélica. Eu pensava que eu amava Deus de todo o coração, irmãos, toda a minha alma, mas não, eu queria usar a igreja, usar Deus, usar as pessoas para realizar os meus sonhos. E não deu certo. Porque a soberba, ela precede o quê? Depois da soberba vem a queda. Então, irmãos, o meu caminhar com Deus foi semelhante a algo que eu aprendi essa semana. Quantos sabem como é que a girafa faz para ensinar os seus filhotes a andar? Alguém aqui sabe? Você sabe que eu contei para ele. Irmãos, para a girafinha, os girafas filhos, os girafinas, girafinhozinhos,
Os filhotes de girafa. Começar a andar, irmãos, eles para nascer, a girafa mãe já fica a uns 2 metros de altura do chão e ele já cai caindo. Assim, já cai ganhando tombo, entendeu? Daí quando ela, vou simular aqui com a minha mão, tá? Ela cai assim e já cai caindo. Daí ele começa a andar, os primeiros passinhos, a girafa mãe vem, pá! Derruba o filhote de novo. Daí ele se levanta, quando ele começa a andar de novo, a girafa vem, pá! Derruba de novo. Sabe por quê, irmãos? A girafa mãe está ensinando os filhos a se levantar das quedas da vida. Se levantar rápido por causa da presa. Agora eu vou ter que explicar, né? Eu creio, irmãos, que as minhas quedas, as vezes que eu caí, não foi Deus que me derrubou, mas foi as minhas escolhas. Ou eu, de repente, querer fazer sucesso na igreja que me autoderrubaram. Então, com 12 anos para 13, morava aqui em Santo Antônio, eu não queria mais saber de igreja. Fui fazer uma bandinha na escola para tocar com os guris. A gente fez uma bandinha New Generation. Depois virou Israel e os Palestinos. Isso é 95, 96. Mas quando virou Israel e os Palestinos, eu já não estava mais. Graças a Deus. Já tinha voltado para a igreja. Depois alguns foram para o Criado em Galpão. Quem lembra do Criado em Galpão? Mas, irmãos, daí eu fui morar em Canoas com meus irmãos, porque lá tinha uma igreja grande. E vocês sabem aquele meu sonho, né? Fazer um som, sucesso. Me batizei lá, irmãos, e me iludi achando que estava crente. Comecei a estudar música. Comecei a tocar com os irmãos, mas muito jovem, muito imaturo, mas eu orava, eu lembro que eu queria o Senhor. Mas o desejo de me envolver com a música, com o louvor, era maior do que o amor a Deus. Então, vamos dizer que todo o esforço que eu queria, eu atingi a minha meta. A gente tinha uma boa equipe de louvor, embora jovem. Estudei. E teve uma santa ceia estadual da igreja na época. E eles convidaram 4 bandas para fazer o louvor. E uma das bandas foi a de Canoas, foi a nossa, que eu liderava. O evento tinha 5.000 pessoas no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. Foi o pior culto da minha vida. Pensa na insatisfação. Porque eu cheguei lá, tá ligado? Era o sonho. Tocar para 5.000 pessoas no Araújo Viana. Irmãos, foi horrível. Foi um vazio assim. Como se Deus dissesse, é isso que tu quer, Piá? Então toma para ver se te satisfaz. E sabe, irmãos, eu não tinha uma vida de crente. E nesse tempo lá em Canoas, na igreja, aconteceram muitas coisas. E sabe, irmãos, vai vir circunstâncias difíceis para nós. Só que se nós servirmos a Deus, se nós amarmos a Deus de toda a nossa alma, por mais que as circunstâncias estejam ruins, irmãos, nós não vamos flochar, nós vamos ficar firmes. Uma base que eu não tinha esse amor por Deus. Então veio a prova. Naquela época, o nosso líder de jovens, ele era um rapaz que ele tinha se convertido, ele era pai de santo. E ele se converteu, ele tinha um baita testemunho. Mas ele começou a fazer algumas coisas lá na igreja que não foram legais. Ele começou a molestar os jovens. Principalmente com os pequenos, assim, de 11, 12 anos. Eu já tinha 16, 17 anos. E alguns deles tocavam comigo na igreja, vieram me comentar e eu não acreditei. E o tempo foi passando, e essas verdades começaram a vir, e vinham para mim, porque eu meio que comandava os piá que estavam comigo. Só que esse líder de jovens, ele ia se tornar pastor,
E como eu, um piá, lá de Santo Antônio, veio para Canoas e vou denunciar algo tão terrível como esse para o pastor. Ele não ia acreditar em mim. Como é que eu ia dizer, pastor, nosso líder de jovens está se passando com os adolescentes da igreja? Como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu imaginava como é que estava o meu coração. Eu pensei, quando der o estouro, e uma mentira que Satanás me pegou. Uma flechada que ele deu, ele disse: depois que der o estouro, vão dizer que tu estava envolvido e ele te molestou também. E a vergonha. Vão pensar isso de mim. E ele não tinha acontecido comigo, porque eu já era maiorzinho. Mas como fazer, irmãos? E os dias foram passando, e a angústia foi aumentando, e a omissão dentro de mim. Porque eu me tornei omisso. Eu sabia e não falava, mas não tinha moral nenhuma para falar. Aí eu fiz uma bobagem. Aí as circunstâncias falaram mais alto, e eu não me preocupei se eu ofender a Deus ou não. Naquela semana, irmãos, de segunda até sábado, eu cometi vários delitos. Pequenos, médios e grandes. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Não tinha para quem conversar, ninguém ia acreditar em mim. E a gota d'água, então, foi no culto de sábado à noite, como esse. Só que lá na época era o culto principal. Domingo era nas congregações e sábado o culto principal. E no culto principal, irmãos, o culto que eu deveria estar ministrando louvor, era o líder de louvor da igreja. Eu entrei bêbado na igreja. Vocês acreditam? Eu fui caminhar no centro, lá sábado de tarde. Primeiro tinha brigado com o guri da igreja de tarde, saí no soco com ele lá na frente da igreja. Saí caminhando. Já tinha feito horror aquela semana. Fui lá pro centro. Vi umas pessoas tomando cerveja no bar, disse, eu vou começar a tomar. Peguei o trem, desci na Matias. Na entrada da Matias tinha um famoso X do Barbudo. Passei lá, entrei também mais uma. E eu fui para a igreja. Cheguei lá, os irmãos viram o jeito que eu estava, sentei no banco, me tiraram. Dei um chute no braço de uma irmã e um soco no presbítero. Porque ele começou a dizer, sai demônio em nome de Jesus. E eu não estava endemoniado, eu estava bêbado. Mas eu já estava endemoniado. Vocês estão rindo, irmãos? Eu amava a Deus. Talvez naquela época eu achava que sim, mas não de toda a alma. Então, no outro dia o pastor me reuniu lá na salinha dele e perguntou, eu não sei se eu choro ou eu te surro. Ele disse, o que houve? Ele disse, não, teu cara de confiança, teu líder jovem assim, assim, assim. Na minha cabeça, irmãos, eu ia ir por disciplina de qualquer jeito, então eu ia pelos meus pecados, não por omissão. E naquela época eu ganhei 1 ano de disciplina para começar. E aquele líder foi excluído da igreja porque não confessou. E infelizmente, uns 7 anos depois, ele apareceu uma dor de garganta nele, uma tosse muito forte. Em 1 semana ele faleceu. Mas um dia antes dele falecer, ele chamou o pastor lá. E aí ele confessou, pastor, não, aquilo tudo era verdade. E eu carregava essa angústia durante todo esse tempo. Eu creio que ele foi salvo, pela misericórdia do Senhor. Mas eu passei aquele processo, irmãos, de disciplina, daí tive que voltar para Santo Antônio, porque o erro foi muito grande, muito feio, não tinha mais como ficar na igreja. Me levantei lá, cumpri toda a disciplina e voltei. Esse é uma das quedas, sabe, que nem a girafa fez. Parece que Deus fez comigo. Ele resiste, irmãos, o soberbo. A gente nunca vai conseguir trilhar um caminho bom se o nosso coração não for humilde e não andar humildemente com o Senhor. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque se acontecesse hoje, aqui na igreja, essa história comigo, seria diferente. Eu não culpo ninguém, os pecados foram meus, mas ninguém cuidava de mim. E hoje, irmãos, olha quem é que está aqui, cara. Está o pastor da igreja, o pastor Fabiano. Está o pastor Nilton aqui, cara, no culto jovem.
Irmãos, isso não existe. Cultos jovens, irmãos, com a presença de pastores, é raro nas igrejas. Nós temos discipulado, nós temos o cuidado. Eu quero nessa noite encorajar vocês a se lançar, irmãos, de cabeça, amando ao Senhor, amando ao próximo, valorizando essa casa, valorizando a igreja. Não que a nossa igreja não é melhor, irmãos, mas aqui nesse lugar existem pessoas leais, dispostas a nos ajudar se a gente cair. E que a gente possa servir a Deus de todo o coração. E há 9 anos atrás eu conheci o pastor Norton Lenzi, vocês conhecem? Nosso discipulador. E ele me falou as verdades que eu precisava ouvir. Desde o tempo que eu comecei a tocar na igreja com 10 anos, era uma média de 2 anos que eu ficava de pé. Sempre em disciplina. Sempre aprontando. Eu participava de um retiro, no outro eu não podia ir. Ou se eu fosse, eu tinha que ficar só lavando louça. Mas faz 9 anos que eu estou de pé. Porque alguém me amou. E uma frase do pastor Norton, que eu creio que mudou minha vida, foi quando nós conversamos com ele. Dizer, pastor, a gente está pensando em vir congregar aqui. E ele diz, então vai lá, fala com o teu pastor e se por acaso não der certo, tu vem aqui e fala com a gente de novo. Quando ele disse isso, se não der certo, vamos conversar novamente, eu me senti muito amado. Então a gente veio e a gente está sendo cuidado, mas umas verdades eu precisei ouvir. De repente você acha ruim quando o seu líder, o seu discipulador fala alguma coisa mais firme com você, irmãos. É o cuidado de Deus para nos alinhar com a vontade dele. Amém? Nós amamos o Senhor de verdade. Eu senti de contar isso, irmãos, para que no seu coração e na sua vida, irmãos, você venha valorizar o que Deus te deu. Você possa entender que amar a Deus não é simplesmente congregar em uma igreja, participar de uma célula ou estar envolvido com as atividades. Não. Amar a Deus é muito mais do que isso. É se relacionar com eles. E eu não falo de orar 4 horas por dia. Mas se de repente você conversa 15 minutos e esse 15 minutos é sincero, cada um vai se relacionar com o Senhor de uma forma. Uns necessitam mais, outros menos. Mas entregue a sua vida ao Senhor. E que a gente possa, através das nossas palavras e das nossas atitudes, entregar nossa vida e dizer, Pai, eu quero te amar. Eu quero te amar. Se você tem dificuldade, irmãos, de amar ao Senhor, nesta noite nós vamos orar. E a gente pode pedir para que o Senhor nos dê do seu amor, porque nós não amamos com o nosso amor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Neste momento, eu queria pedir para você não cantar essa música, mas você pensar no Senhor. Pensar naquilo que nós falamos. Será que nós amamos realmente o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma?